Eu escrevi ali nos comentários algo que eu já avisei ontem, mas assim, por que que eu escrevi aquilo que está ali no chat já agora? Porque semana passada eu percebi que em alguns momentos, no final da reunião, a gente começou devagar, a gente gastava muito tempo cada um falando da sua própria experiência. Em si não tem problema, mas eu acho que não é o foco da nossa reunião aqui. Então a gente vai fazer como na reunião anterior. Aliás, essa é a minha proposta, né? Que a gente faça, porque a reunião é nossa. Que a gente se atenha a perguntas quando o Valdir abrir para perguntas. E daí, assim, que a gente, sei lá, gaste uns 2 minutos aí no máximo com cada pergunta e o Valdir faz as respostas dele. Porque o objetivo nosso hoje é ouvir a palestra aqui do Valdir. E até escrevi ali no chat, eu acho que está junto ali, se alguém tem algum assunto que gostaria de compartilhar, que acha importante trazer para todo mundo, se inscreve e vem fazer uma reunião também, que acho salutar, acho importante, eu não sei o que vocês têm a dizer sobre isso. Deixa comigo. Vamos lá, então. Podemos? Podemos sim. Onipotente eterno Deus, como é bom poder estar na tua presença. De maneira muito especial, reconhecer as tuas bênçãos, o teu cuidado, a tua proteção. Te pedimos ao Senhor Jesus que tu nos conduzas nessa reunião, nos permita compreender também, por meio dos estudos, da apresentação com o colega Valdir, para que possamos crescer teologicamente, enquanto irmãos na fé, e servir melhor no teu reino. Senhor Jesus, esteja com cada um, cuida das nossas famílias, livra-nos de calamidades, infortúnios, assim nós pedimos, oramos, e em ti nós confiamos que, se for da tua vontade, tu pode e irá nos atender. Amém. Amém. A gente vai fazer igual semana passada. Ó, mais gente da diretoria chegando aí. O Valdir, então, vai dirigir a reunião. Eu vou anotando os comentários que forem aparecendo pelo chat, ou aquelas pessoas que quiserem fazer as perguntas. Terminada a parte do Valdir, eu vou ler para ele os comentários, ou passo a palavra para quem tiver pedido para fazer alguma pergunta, e a gente vai caminhando assim. Beleza, Valdir? Tá ótimo, excelente. Então, podemos seguir. Muito bem. Primeiro, então, bom dia a todos, e eu quero dizer que é um privilégio muito grande a gente poder falar com um grupo tão grande assim, de pessoas, colegas nossos. Talvez para aqueles irmãos que não me conhecem, então, eu sou o pastor Valdir, eu tenho, nesse final de ano, eu completo 30 anos de ministério pastoral. Eu trabalhei entre 90 e 97 em Recife, no Pernambuco. Depois eu trabalhei 1 ano e meio no Espírito Santo, na cidade de Aracruz. Eu voltei para o Nordeste em 99, para a cidade de Maceió, onde fiquei até 2005. E lá eu retornei para Recife até 2007, e desde agosto de 2007 eu estou trabalhando aqui em Joinville, em Santa Catarina. Então, essa é a minha trajetória. A minha formação, eu me formei em São Paulo, no Instituto Concórdia de São Paulo. Eu ainda tenho depois o mestrado, que eu fiz pelo Seminário Teológico Batista de Recife, Pernambuco, e também fiz a licenciatura em música pela Universidade Federal de Alagoas. Então, essa é a minha trajetória acadêmica, né? E eu penso que esse tema que eu estou trazendo é um tema assim, muito interessante. Há um tempo atrás, eu trabalhei esse tema com um grupo de pastores do DINOC, do DIVALE, e aqui estou fazendo um resumo, então, dessa nossa reunião. E é um tema que a ideia é mexer um pouco com a gente, sair um pouco dessa zona de conforto, digamos, em alguns momentos, né, para poder encarar os desafios que o Ministério Pastoral tem dado para a gente. Então, essa é a minha ideia. Então, eu estou pensando em fazer umas leituras aqui, vou explicando, e vou lendo e explicando ao mesmo tempo, e depois, então, nós abrimos para as perguntas, comentários, as reações de vocês. Pode ser que algumas questões que eu for levantando aqui têm diferentes interpretações, e a ideia é essa: nós crescemos fazendo teologia dessa forma, né? Então, desafio do Ministério Pastoral, ou desafios do Ministério Pastoral. Primeiro, então, como eu já disse, é um grande privilégio falar com um grupo tão seleto assim. Entendo também que nós temos um grande desafio pela frente,
e eu, então, a partir dessa palestra, também tenho esse desafio. A ideia aqui, então, não é desconstruir o que nós temos, ou seja, os nossos valores teológicos, as nossas práticas, as nossas perspectivas, enquanto líderes de nossas congregações e paróquias, mas a ideia é rever um pouco, a ideia é aprofundar um pouco essa questão, especialmente da prática da teologia, né? Nós partimos de um ponto de vista que todos nós aqui temos a mesma formação teológica, entretanto, nós temos aptidões diferentes, nós temos pontos de vista diferentes, e isso é que faz com que a igreja tenha uma diversidade dentro de uma unidade teológica. Eu acho que essa palavra ela é importante. Nós temos uma diversidade de ações dentro de uma unidade teológica, até porque nós temos diferentes interpretações ou pensamentos sobre os diferentes pontos de vista teológicos, só que a gente entende que a teologia ela é pura, ela é aquela mesma, e mesmo que a gente possa entender de forma diferente em algumas situações. Muito bem. Eu acredito, então, que o conteúdo teológico, a nossa base doutrinária, as nossas afirmações de fé, dificilmente nós vamos abrir mão, porque nós estamos conscientes dessas verdades, vistas sob o olhar bíblico e também sobre as nossas confissões. O que justifica, então, essa é a pergunta, o que justifica esse tema, desafios do ministério pastoral para este momento? Eu entendo que significa um olhar para o horizonte, fazer uma leitura da nossa realidade e perceber, então, que nós temos uma teologia sólida numa sociedade em mudança. E essa é a tônica que eu vou colocar em todo esse texto até o final. Nós temos uma teologia sólida numa sociedade em mudança. E especialmente mudança muito radical a partir desse momento que nós estamos vivendo da pandemia. O que demanda, então, da parte dos líderes das igrejas, ou seja, da nossa parte também como pastores, uma reflexão séria, madura, a fim de nós continuarmos cumprindo com o nosso papel de líderes da igreja, como pastores e também em nossas congregações. Ou seja, nós estamos sinalizando aqui para uma análise no que diz respeito ao cumprimento da nossa missão no mundo, como nós queremos melhor desempenhar a nossa missão de pastores dentro do ministério pastoral no mundo em que nós vivemos e que é um mundo que está mudando radicalmente. Eu digo, então, que é preciso entender um pouco esse processo e quando a gente entende um pouco esse processo, isso vai facilitar a nossa intervenção dentro da igreja, quebrando, se necessários, paradigmas, a fim de construirmos uma abordagem do Evangelho que venha ao encontro das necessidades dos nossos membros. Quando eu digo quebrando paradigmas, é porque nós temos uma formação desde pequeno, desde a juventude, e muitas vezes nós acabamos fazendo a mesma coisa que os nossos pastores, que os nossos líderes, e assim por diante. E eu entendo que, muitas vezes, nós precisamos rever a nossa atitude, a nossa prática, dentro das mudanças que ocorrem, a partir também da própria comunidade, a própria igreja, os membros da igreja, também têm suas demandas diferentes e vivem momentos diferentes. E nós podemos, muitas vezes, se adequar a essa situação para poder levar uma palavra do Evangelho que seja mais apropriada para aquela situação. Então, meu objetivo nessa parte é atentar para mudanças da sociedade que desafiam as nossas demandas de ação. Então, esse é o primeiro tópico, um primeiro desafio, atentar para as mudanças da sociedade. Um segundo desafio e objetivo, então, é refletir sobre se a nossa prática ela corresponde às expectativas da congregação. Sempre a gente tem que se perguntar se a nossa prática ela corresponde às expectativas da congregação. E o terceiro objetivo é identificar alternativas de ação que não desconstruam a teologia, mas que torna essa teologia mais dinâmica e eficaz. Então, esses são os três objetivos que eu coloco aqui para a gente poder pensar durante essa minha fala. Atentar para mudanças, refletir sobre a nossa ação e identificar alternativas de ações que não desconstruam a teologia, mas que a tornam mais ativa e eficaz em nossa congregação. Por isso, então, eu digo que nós devemos ter coragem para estudar e refletir sobre esse assunto e disposição também para redirecionar, se for preciso,
a fim de que a gente possa, de fato, continuar levando o Evangelho de Cristo para todos, que é o axioma da nossa igreja. A partir, então, desses objetivos, eu elenquei aqui algumas expectativas que eu gostaria de provocar em vocês. A primeira expectativa é de motivar para uma autoavaliação e realização de um trabalho ativo, ou seja, motivar para uma autoavaliação. Essa é a primeira expectativa. A segunda que eu quero destacar é facilitar uma atmosfera de credibilidade àquilo que a igreja deseja realizar. Uma terceira expectativa é capacitar em vista às mudanças que estão acontecendo nas igrejas e nas sociedades em geral. Ou seja, a questão aqui que nós devemos nos perguntar é que se a igreja está consciente da sua missão. Uma outra pergunta que nós podemos fazer é se nós, pastores, estamos conscientes da nossa missão dentro da igreja. Ou nós vamos continuar reproduzindo sempre as mesmas coisas, ou nós podemos fazer diferente, ou fazer a diferença na vida das pessoas através da nossa ação pastoral efetiva e eficaz dentro daquela comunidade. Então, essas são questões que a gente precisa levantar, né? Também, identificar os passos a serem seguidos e fomentar o sentido de uma boa liderança. Ou seja, nós, enquanto pastores, não trabalhamos sozinhos. Nós precisamos de apoio. A gente precisa de uma boa liderança. E essa boa liderança, quem forma é a gente. É uma liderança que não vem pronta. Nós, pastores, temos um grande privilégio de edificar o povo de Deus, a igreja, e também edificar a liderança da igreja. Nós vamos ter uma boa liderança se nós investirmos um tempo, cuidado e dedicação para a formação da liderança dentro da nossa comunidade. Ao levantar, então, essas expectativas, o intuito é que nós saiamos, se necessário, né, de uma zona de conforto, especialmente aqui, não estou dizendo que vocês estão numa zona de conforto, mas a ideia é essa, que a gente se mexa um pouco e saia de uma zona de conforto, porque as diferentes realidades estão à nossa porta. As diferentes realidades estão à nossa porta. E eu concluo essa minha parte introdutória dizendo que o pastor não deve fazer a mesmice, ou seja, subir no púlpito, descer do púlpito, subir no púlpito e descer do púlpito. Ou seja, o pastor tem muito mais a fazer do que isso. Então, essa é a minha palavra introdutória. Eu dividi o tema em 2 tópicos, assim, e são tópicos mais longos, mas a ideia é continuar falando sobre eles, e depois, então, no final, a gente vai conversando sobre o assunto, vamos respondendo as perguntas, e essa, então, a ideia que o Jarbas coloca também é uma ideia muito boa. Muito bem. O primeiro tópico, então, que eu coloco agora é que a igreja e a pós-modernidade. Ou seja, nós estamos numa sociedade em mudança. Já estamos em 2020. O cenário mundial, desde o início do século, ele se caracteriza pela competitividade, pelos serviços, pela tecnologia e pela globalização. Esse é o cenário que nós vivemos. Há uma expectativa de que cada vez menos as pessoas vão viver da agricultura. Alguns especialistas dizem em torno de 2% das pessoas que vão viver da agricultura. Uns 22% viverá do setor industrial e 30% de outros serviços, ou viverá de serviços. Então, essa é uma expectativa que nós estamos vivendo no momento. As mudanças da sociedade são rápidas, são profundas em todos os sentidos. Em 10 anos, nós estaremos utilizando 50% dos bens e serviços que ainda não foram inventados. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz e colocou 10 anos. Eu não acredito que isso seja tão rápido, tão a longo prazo assim. Eu acredito que dentro de mais 5 ou 6 anos, nós vamos estar usufruindo de serviços ou coisas que até então não foram inventados ainda. Há uma expectativa muito grande do que vai acontecer também depois da pandemia. Todo mundo está sinalizando pós-pandemia. Nós estamos ouvindo essa história também, nós estamos infiltrados nessa história sobre o pós-pandemia. Para ser bem sincero, por mais que nós queiramos colocar alguns indicativos, nós não temos clareza do que vai acontecer no nosso mundo, também na nossa igreja. É só depois que passar que a gente vai ter clareza disso que nós estamos pensando agora. Talvez as nossas expectativas se configurem, talvez elas não se configurem. Os produtos que nós usamos hoje também, nessa rápida mudança, estão ficando obsoletos.
os irmãos aí dos seus 40, 50 anos ou mais, de me ajudar nesse sentido, de que hoje não se fala mais em fita, quem tem menos de 40 ou de 30 anos não sabe o que é uma fita cassete, ou mesmo, até mesmo CD, DVD, isso são coisas que já ficaram ultrapassadas. Nem pendrive mais nós usamos, que é uma coisa mais recente, mas nós não usamos mais isso. Dificilmente alguém vai usar um pendrive. Então, a pergunta que se faz é: como sobreviver numa época de mudanças rápidas e de grande impacto para a sociedade? Como sobreviver numa época de mudanças rápidas? E eu entendo também que, eu posso estar equivocado, que falta-nos uma estrutura melhor para nós fazermos uma leitura correta da nossa realidade, do que está acontecendo. Nós precisamos de uma estrutura melhor para poder fazer esta leitura. A tecnologia, ela veio para ficar, e nós não temos tempo para processar o que isso significa. Veja que de uma hora para outra nós tivemos que ter cultos online, mesmo que nós nunca tivéssemos, algumas pessoas talvez nunca tivessem usado essa ferramenta para essa finalidade, de uma hora para outra teve que fazer. Ou seja, e nós não temos um tempo para processar isso. E as pessoas, a demanda então dos cultos online, certo? Ela é uma demanda grande, as pessoas querem se preparar melhor, e também as pessoas que estão nos ouvindo querem que nós nos preparemos melhor. E aí, mesmo que nas nossas listas nós compartilhamos links, compartilhamos ferramentas nesse sentido, mas nem todos têm tempo, nem todos têm habilidade para poder, num curto espaço de tempo, processar todas essas informações para poder dar uma resposta às demandas que a sociedade está colocando. Eu diria, então, que ou nós entendemos e administramos de maneira adequada, ou nós seremos dominados por ela. Por isso, uma reflexão consciente sobre esse tema nos dará nortes em relação ao amanhã. Ao olharmos rapidamente para o significado passado, presente e futuro, que a gente de vez em quando faz essa análise, passado, presente e futuro, a gente conclui que, primeiro, é importante o presente, é importante o momento que nós estamos. Segundo, a nossa realidade está no aqui e agora. Terceiro, o passado já foi. O passado já se foi. Quarto, o futuro no qual nós prosseguiremos será decidido hoje, agora, nesses dias, nesses momentos. O futuro já começa no minuto seguinte. Então, tudo que acontece no minuto seguinte é decidido agora. Então, quando é que é o futuro? Não é amanhã, é no minuto seguinte. A nossa única certeza de que a nossa certeza estável é de que tudo vai mudar. E os próximos anos vão mudar muito mais do que os últimos 30 anos. Talvez os próximos 5 anos terão uma mudança maior do que esses últimos 30 anos. Quem tem seus 40, 50 anos, que acompanhou essas mudanças rápidas que aconteceram nesse período, desses últimos 30 anos, vai entender que daqui 5 anos nós vamos ter muito mais mudança do que durante todo esse período que nós falamos até agora. Então nós perguntamos, o que será no futuro? Ou melhor, quando é que começa o futuro? O futuro começa agora. Mas mesmo assim que o futuro começa agora, qual é a nossa perspectiva para daqui 5 anos? Qual é a nossa perspectiva para daqui 10 anos? Ou seja, o que é que nós imaginamos para 2030? E o que nós imaginamos, então, para 2030 vai fazer com que agora nós possamos fazer uma análise do nosso comportamento diante das demandas que estão por vir. Então, é necessário que nós façamos essa análise agora. Então, nós teremos que deliberar sobre 3 coisas que eu coloquei aqui, 3 tópicos que eu julgo serem importantes. Sobre o que é essencial, o que é importante e o que é acidental. Sempre a gente vai falar sobre o que é essencial, importante e acidental. Mas o que é isso? Essencial é o que eu devo fazer imediatamente. É o prioritário. É o que deve chamar ou ocupar a maior parte da minha atenção ou a maior parte do meu tempo. Isso é o essencial. E o que é o essencial para você? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. O que é essencial para mim? Segundo, o que é importante? O importante é tudo aquilo que eu devo fazer depois de ter feito o essencial. Às vezes nós trocamos as coisas. Aquilo que é importante nós colocamos antes daquilo que é essencial. E depois nós não temos tempo suficiente para trabalhar com aquilo que é o essencial. E o que é o acidental? Acidental é tudo aquilo que eu devo fazer depois de haver feito o que é importante.
Precisamos, então, estabelecer hoje o que é essencial nas nossas vidas. É uma questão de valor. O que devo atacar primeiro? Como líder e pastor, o que devo atacar primeiro? E, neste momento, eu coloco aqui para vocês que nós não podemos fazer isso sozinho. A igreja precisa estar consciente do seu papel. E nós, como pastores, precisamos convencer a igreja, confrontar a igreja de que há mudanças, e essas mudanças são necessárias, e muitas vezes as mudanças dentro da própria igreja. Ou seja, eu entendo que a igreja precisa se planejar. Precisa se planejar. Penso que o assunto, então, é bem mais complexo do que nós imaginamos. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas com diferentes perfis. Mas, ao mesmo tempo que nós lidamos com pessoas com diferentes perfis, nós estamos lidando com o sagrado. Nós estamos lidando com conteúdo que é divino, que é a razão primeira da igreja. A razão primeira da igreja. Então, eu levanto algumas questões sobre essa questão aqui. Por exemplo, nós queremos que a igreja cresça. Nós queremos que a igreja cresça em quantas pessoas? Tem gente que faz essas perguntas. Mas tem gente que não pensa dessa forma e diz que o crescimento é o crescimento natural, que vem por aí, de acordo com a pregação do Evangelho. Mas nós podemos planejar o crescimento da igreja, não podemos planejar o crescimento da igreja. Então, são respostas que nós precisamos dar a nós mesmos. Ainda, um outro assunto, até nessa semana tivemos de novo esse assunto na lista de e-mail e também na lista do grupo de pastores, a respeito da mordomia das ofertas, da mordomia cristã. Basta fazer fóruns de mordomia cristã, isso resolve? Nós nos perguntamos, eu não estou questionando, mas eu estou fazendo levantando uma pergunta para nós refletirmos. Os diversos fóruns de reflexão, especialmente sobre mordomia cristã, que são realizados em nossa igreja, eles têm um resultado positivo ou um resultado mediano? Ou um curso sobre a oferta ou sobre a mordomia é o suficiente? E eu pergunto, o que eu quero para a minha congregação? Para a minha realidade de trabalho, quais são os desafios que eu tenho pela frente? Por isso, então, eu quero salientar que é fundamental que haja planejamento partindo da comunidade. Eu tenho essa impressão de que eu preciso planejar a partir da comunidade. Eu entendo que estabelecer os alvos, estar preparado também para os percalços, esses alvos eu posso fazer a partir da minha comunidade. Eu não estou dizendo que o que a igreja faz, quando ela faz os seus projetos, a sua linha geral de ação, no planejamento, não estejam corretos, mas eu estou só provocando aqui que talvez um grande planejamento da nossa igreja seria bom se ele pudesse partir do contrário, que ele pudesse começar da comunidade, depois fosse para o distrito, depois fosse para as outras instâncias da igreja, que você tivesse, então, um planejamento global da igreja partindo da comunidade. Então, essa é uma sinalização que eu estou colocando aqui, um questionamento que eu estou fazendo, não no sentido de dizer que o que está fazendo está errado, mas é uma possibilidade de ação nesse sentido. Ou seja, qual é o propósito, qual é a missão da igreja? Por que nós existimos? Esse ponto sempre volta às nossas conversas. Qual é o propósito da igreja? Por que nós existimos? E aí vem aqueles 5 propósitos da igreja, que é adoração, comunhão, testemunha, assim por diante. Eu vou colocar esses pontos numa sigla que eu vou usar aqui, que a sigla é pescar. Pescar no sentido de pescar gente. Ela sinaliza a refletir sobre a ação da igreja. Então, vamos ver o que é esse pescar. Que tem a ver com as 5 funções da nossa igreja, mas eu acrescentei mais uma aqui. A primeira letra da palavra pescar é a letra P, que tem a ver com pregação. O crescimento da igreja depende de como isso é encarado. A pregação, ela é fundamental, talvez seja a primeira grande missão da igreja. A igreja está aqui para pregar o evangelho de Cristo para todos. Mas junto com a pregação, então, vem a letra E, que é a letra de ensino. Cada igreja tem a sua estratégia. Os professores da escola dominical também têm a sua estratégia. O pastor tem a sua estratégia. A instrução de confirmandos tem a sua estratégia. São estratégias de ensino que acompanham a pregação. Mas o ensino, a pregação e o ensino, eles também levam a outra prática, que é o serviço, que é a letra S.
partir da necessidade de dentro e de fora da igreja, que é a diaconia da igreja. A quarta missão da igreja é a comunhão, através do culto, a koinonia. E aqui nós tivemos, há 2 semanas atrás, um assunto sobre o culto. Já 2 reflexões sobre esse assunto, pastor Davi Carnop e pastor Silvio falaram sobre esse tema, sobre culto e sobre leituras e assim por diante, né? Aí vem a quinta missão da igreja, que é a adoração. A igreja é o lugar para o louvor. Mas eu acrescento aqui, então, para terminar a minha sigla, pescar, a letra R, que é de reconciliação. O objetivo da igreja final é reconciliar o homem com Deus. A palavra da igreja, o ensino da igreja, a pregação, o serviço, a comunhão, a adoração, o testemunho, etc. Todas estas palavras têm por objetivo de reconciliar o homem a Deus. Na verdade, esse também é o objetivo da religião. A religião é religar o homem a Deus. E nós entendemos que a nossa forma de encarar a religião é religar o homem ao nosso Deus, enquanto que outras religiões têm outras formas de interpretar este mesmo assunto. Mas o objetivo da igreja, né, esses objetivos que eu elenquei aqui, que fazem parte dessa sigla PESCAR, que é proclamação, ensino, serviço, comunhão, adoração e reconciliação, tem esse objetivo de levar as pessoas a estarem perto de Deus, estarem perto de Jesus. E eu penso que nós sempre temos as oportunidades para refletir sobre as funções da igreja. E nós temos sempre bons materiais sobre esse assunto. Nós temos revista de planejamento, que tem ali embutido reflexões sobre cada papel, cada ponto deste objetivo de projetos da igreja. Mas eu me pergunto, como nós, pastores, lidamos com este assunto? Qual é a energia que nós dispensamos para estas funções? Eu penso que não há como enfatizar uma função em separado das outras, porque às vezes as pessoas querem enfatizar. Na minha igreja tem bastante evangelismo, tem bastante pregação, tem bastante ensino, mas nós temos uma lacuna no serviço social, por exemplo. Isso é um exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Ou seja, as pessoas querem separar as coisas, e nós não temos como separar. Enquanto nós departamentalizamos as funções da igreja, nós podemos fragilizar a sua ação. Ou seja, um corpo precisa funcionar integralmente. Ou seja, todas essas funções da igreja têm o mesmo propósito, precisam ser pensadas com um real cuidado para que nenhuma delas esteja maior ou menor dentro do universo do trabalho e as funções da igreja. Não é por acaso que essas funções existem para a igreja. São elencadas com nomes diferentes, mas, na verdade, todas elas estão com o mesmo propósito e precisam trabalhar juntos, assim como um corpo precisa sempre trabalhar junto, de uma forma integral. E a impressão que me dá, eu posso estar equivocado aqui na minha fala, é de que às vezes a gente burocratiza o planejamento e a gente coloca muitas ações no nosso planejamento e a gente se frustra demais no nosso planejamento e em função disso, lá depois, nós não queremos planejar de novo, porque a gente planeja e não executa. Uma frase que eu ouvi há muito tempo dizia assim: quem planeja, executa. Se o pastor é aquele que faz todo o planejamento da igreja, muito bonitinho no papel, é o pastor que vai executar. Se é a diretoria que faz esse planejamento da igreja, é a diretoria que vai executar. Agora, se a igreja se envolve no planejamento, a comunidade se envolve no planejamento, com certeza essa comunidade ela vai fazer parte desse planejamento. Ela vai se sentir dentro do corpo desse planejamento e a comunidade toda vai cumprir com esse planejamento. Ou seja, essa frase, quem planeja, executa, para mim, é uma verdade. Então, eu procuro, de todas as formas, fazer com que a comunidade se envolva no planejamento para que ela possa também executar depois esse planejamento conforme foi feito, né? Ou seja, eu tenho que me perguntar sempre se a igreja está preparada para as mudanças. Ela continua sendo uma instituição estruturada e capacitada para servir pessoas. A nossa igreja, nossa congregação, nossa paróquia, ela é capacitada para servir pessoas de dentro e de fora. Ponto final. A igreja local, a reunião, ela é composta pelas pessoas salvas, mas a igreja, eu penso que ela precisa dar de si antes de pensar em si. Dar antes de pensar.
Ou seja, eu preciso pensar nas pessoas lá fora, nas pessoas perdidas enquanto comunidade, enquanto igreja. Então, o meu planejamento não é somente para as minhas atividades que envolvem o meu trabalho ali em loco, mas o planejamento que eu faço junto com a comunidade é para que a igreja cumpra o seu papel na sociedade. É basicamente isso que eu penso a respeito desse assunto. Muito bem. Voltando a essa questão das características da pós-modernidade, as mudanças na sociedade atual são visíveis a todos, são transformações rápidas e significativas, já falamos sobre esse assunto, em todos os setores da sociedade, e isso, então, como é que nos afeta? Nos afeta nas áreas social, econômica, cultural e religiosa, refletindo o nosso modo de pensar, refletindo o nosso modo de agir, refletindo o nosso modo de comunicar. Todos sabem disso, no passado era diferente, a sociedade em mudança fez com que nós começássemos a pensar e agir de forma diferente nos tempos de hoje, independente da nossa idade. Independente da nossa idade, a gente acaba se envolvendo na comunidade. Esta era que nós, então, estamos vivendo, que alguns chamam de pós-modernidade, ou pós-modernidade, isso aqui não... Eu não quero fazer apologia sobre esse assunto, ela é uma era que começou na década de 50, já são 70 anos que nós estamos nesse período, 70 anos. Ela ganhou um impulso muito grande na década de 70. É um período, então, que se caracteriza pela invasão da tecnologia eletrônica, da automação e também da informação. E dentro dessa invasão de informação, que eu quero destacar aqui, invasão de informação, um fato que nos chama a atenção são as mídias, as redes sociais, e nós estamos envolvidos até o pescoço, enquanto pastores, enquanto família, enquanto pais, vendo os nossos filhos, vendo os jovens da igreja, os vovôs da igreja, todos eles estão se envolvendo nas mídias sociais. Isso é uma coisa muito forte, muito presente, especialmente agora, nesse período de pandemia, em que cada vez mais as pessoas estão se envolvendo nesses assuntos. Muito bem. E nesse contexto, então, é que está a igreja. E aí nós nos perguntamos como ela lida com o ensino, por exemplo. Como a igreja ensina com o ensino? O modelo educacional, ao que parece, ele contrapõe o modelo da educação cristã, desenvolvido na igreja. Veja bem, nós lidamos com verdades absolutas sobre pecado, graça, queda, perdão, salvação. E esses valores absolutos são inquestionáveis. E o desafio, então, é ensinar a um público que lida com outro referencial teórico no seu dia a dia, caracterizado pelo construtivismo e pelo relativismo. Nós temos escolas que lidam com isso de uma forma muito, muito forte, a questão do construtivismo, a questão do relativismo, que é uma tendência da pós-modernidade. E aí nós temos que pensar assim, que tornar a mensagem relevante para essas situações deve demandar de nós uma leitura adequada da realidade em que vivemos e construir o pensamento junto com o indivíduo. Essa seria uma sinalização para esse momento e para esse contexto que nós estamos vivendo. Aí nós temos que fazer uma pergunta. Nós precisamos nos adaptar a esta realidade? Nós precisamos assumir este modelo educacional, construir uma reflexão teológica junto com o indivíduo, ou vamos manter um padrão tradicional de ensino e educação cristã? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. O nosso modelo de escola dominical, o nosso modelo de intervenção junto com os jovens, o nosso modelo de intervenção com os adultos, nós temos jovens adultos que estão na universidade, que estão com uma outra vibe, um outro momento, um outro modo de ver o aspecto da educação. Enquanto igreja, onde é que nós vamos? Nós vamos romper, nós vamos manter o nosso modelo tradicional, crianças, jovens, adultos, a sala da criança, dos jovens, adultos, da juventude mirim, daquele modelo tradicional, ou nós podemos nos adequar, ou nós podemos romper com esse paradigma do passado e entrar e assumir esse novo modelo de educação cristã junto com os jovens e, a partir daí, então, construir a teologia. A teologia nós não mudamos, mas nós podemos construir o pensamento teológico dessa teologia a partir da forma como eles encaram a questão da educação cristã ou da educação que nós estamos vivendo.
As mudanças, então, na sociedade, veja que são questões assim que nos levam à reflexão. As mudanças na sociedade requerem do indivíduo uma adaptação. Novos paradigmas surgem, o que sinaliza novas formas de intervenção. Nós podemos talvez não concordar com isso. O sujeito vai se adaptando em meio às suas necessidades, mesmo que para isso ele tenha que romper com tradições, mesmo que ele tenha que romper com cultura. Não se trata apenas de paralelismo ou usar uma linguagem similar, mas de adesão a novos elementos que vão compondo o novo modelo da sociedade, que continua sendo mutante de uma forma bem acelerada, assumindo nova roupagem num curto espaço de tempo. Então, os novos paradigmas estão se formando dentro da nossa sociedade. Muito bem. O que nós entendemos por Ministério do Futuro? Já que nós estamos fazendo essa análise até aqui, fazendo um mapeamento, uma leitura da nossa realidade, fazendo alguns questionamentos, então o que nós entendemos por Ministério do Futuro? Pensar o Ministério do Futuro pastoral dentro de um contexto atual da igreja, como isso poderia ser feito? Talvez essa seja uma questão que nós precisamos também refletir, resolver e redirecionar, se for preciso, redirecionar as nossas ações. A mensagem sempre será relevante, e ela precisa ser relevante, especialmente quando nós estamos diante da realidade onde a maioria das pessoas tem acesso à informação. Ou seja, numa fração de segundos, o indivíduo tem acesso a milhões de informações sobre qualquer assunto. Por exemplo, eu tenho amigos na igreja aqui que são professores universitários, e quando ele lança uma pesquisa sobre algum tema, aqueles alunos imediatamente já pegam o seu celular, seu smartphone, e já fazem a pesquisa e já dão uma resposta. Ou seja, o professor da universidade deve estar sempre muito bem preparado. Na juventude é a mesma coisa, nós fazemos as questões, levantamos alguns questionamentos sobre alguns temas, imediatamente os jovens levam e pegam a mão no seu celular e já fazem a pesquisa e trazem a resposta. Esta é uma dinâmica diferente, numa fração de segundos, tudo é muito rápido. E aí nós precisamos refletir sobre alguns assuntos que eu gostaria de colocar aqui, dentro desse contexto aqui. Primeiro, que eu falei sobre o celular. Veja, essa questão da Bíblia online, que é usada, então, a partir do celular. Nós pedimos na igreja para desligar o celular, mas as pessoas não carregam mais a Bíblia para a igreja. Essa é uma tendência normal. Assim como no passado se passava o prato de ofertas, algumas igrejas já têm por hábito hoje passar a maquininha. Ou antes do culto já vem a maquininha lá e a pessoa já faz a sua contribuição. Por uma questão que a igreja encontrou naquele momento ser mais importante para eles e mais tranquila devido à violência e assaltos e assim por diante. Mas são tendências que nós estamos vivendo. Então, no caso da Bíblia online, tudo está online. Eu perguntaria, será que não é uma crise pessoal? Porque as pessoas acreditam, tem gente que precisa e acredita que precisa estar com a letra na mão, precisa estar com a Bíblia na mão, com o livro na mão, e acha então que o valor não está no celular, no texto que lê no celular, mas que o valor está na Bíblia, está no texto, nas folhas que ele folheia ali dentro da igreja. E então, nós, enquanto pastores, precisamos pensar sobre esse assunto. Isso faz parte dessa tendência. E cada vez mais nós vamos ter menos gente trazendo Bíblias para a igreja. Isso sem contar as igrejas que já têm as suas Bíblias à disposição, que as pessoas já não levam mais a Bíblia para a igreja, porque a igreja tem disponibilidade para que todos possam ter a sua Bíblia ali no banco já, esperando por ele para abrir no momento do culto. Um outro aspecto que eu preciso colocar também dentro do Ministério Pastoral é essa questão das mensagens e dos cultos online. Todos nós estamos vivendo esse desafio nesse momento, e esse é um campo grande, é um campo que precisa e pode ser analisado. Os cultos online, antes da pandemia, surgiram para preencher o vazio de muitos que não acreditavam numa igreja como organização. Então, a igreja achava que ela poderia, então, entrar em contato com essas pessoas através do culto online. Muitas igrejas não faziam seus cultos online. Talvez, no caso da IELB, a maioria das igrejas não tinha culto online. A maioria.
O que torna diferente para nós estar numa igreja, estar dentro de um templo, num espaço de culto e estar diante de uma tela de computador. Qual é a diferença que isso existe? E eu penso que, nesse momento, nós estamos vivendo um outro dilema. Recentemente, eu conversei com um membro da igreja, ele diz assim, pastor, apesar de que a igreja já abriu a sua possibilidade para voltar aos cultos presenciais, eu acho que está bem lá em casa, eu estou vendo uma zona de conforto, estou bem confortável, estou no meu sofá, estou vendo o culto pela televisão, ou pelo celular, ou pelo computador, e para mim está de boa isso. É a mesma coisa. Essa foi a resposta desse irmão. Ou seja, nós estamos vivendo agora o dilema do comodismo, da acomodação, de que as pessoas estão acomodadas. Nós não sabemos como isso vai acontecer depois, quando terminar o período da pandemia, que voltar presencialmente como um todo. Nós não sabemos disso e precisamos estar atentos quanto a essa questão, enquanto pastores. E a gente se pergunta, nessa questão do online, como será isso depois da pandemia? Um outro aspecto que eu não tenho dificuldades comigo, mas algumas pessoas têm dificuldades, alguns pastores têm dificuldades quanto à instrução online. Ou seja, no corre-corre, onde as pessoas têm pouco tempo devido à sua condição de trabalho, esse seria um caminho para instruí-las na fé? Então, essa é uma pergunta. Mas as pessoas acham que tem que ser o presencial, porque o presencial é mais importante para poder instruir as pessoas. Ora, nós estamos vivendo uma pandemia e temos que nos reinventar, ou seja, a instrução de confirmandos, a instrução de adultos, as nossas reuniões de jovens, nossas reuniões de leigos, de servas, todas elas estão fazendo via aplicativo. E nós achamos que, em termos de conhecimento bíblico-teológico, existe uma lacuna? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. É evidente que está faltando aqui a comunhão, está faltando o abraço, está faltando o olhar um no outro, rir um do outro na cara e partilhar da comunhão. Alguns têm um cafezinho, churrasco, chimarrão, essas coisas assim. Isso está faltando. Mas o estudo da palavra não está sendo dado ali? A palavra de Deus? Muito bem. Aí nós temos aqui... Eu estou com o meu auxiliar aqui, me ajudando aqui. Então, essa é uma prática que nós usamos a respeito da instrução online, ou seja, a instrução de adultos, a instrução de confirmandos. E eu pergunto, então, é conveniente que nós continuemos assim? Essa é uma pergunta. As reuniões virtuais de planejamento, reunião de diretoria, ou seja, eu venho perguntando o seguinte, a tecnologia veio para somar? A nossa resposta é sim e não ao mesmo tempo. A tecnologia veio para tomar o lugar? A resposta é sim e é não ao mesmo tempo. Ela veio para acomodar? A resposta é sim e não. Ou seja, de acordo com como nós interpretamos, de acordo com a leitura que nós podemos fazer a partir da tecnologia. O futuro, ou melhor, o ministério do futuro está tão próximo quanto ao minuto seguinte. Essa frase eu já disse antes. As demandas requerem de nós uma atenção especial e urgente. Nós precisamos sempre sinalizar para onde vamos e até que ponto nós estamos prontos para romper com os paradigmas que já estão cristalizados. Paradigma cristalizado é aquela coisa que não se mexe. Aqui sempre foi assim. A toalha do altar foi assim, ponto final. A forma da Santa Ceia é assim, ponto final. Nós não usamos acólitos na igreja, isso está de boa e isso está cristalizado. Nós não vamos usar acólitos na Santa Ceia. Ou seja, são estruturas cristalizadas. Então, a nossa pergunta é, nós podemos e devemos sempre continuar com as nossas estruturas cristalizadas ou podemos fazer a diferença na vida das pessoas? Então, diante de uma proposta em refletir sobre o ministério do futuro, cabe-nos, então, refletir sobre o nosso entendimento da comunidade hoje. E nós estamos falando de ministério, estamos falando de ministério pastoral, mas nós temos que pensar em comunidade. Qual é a comunidade que nós temos hoje? Mesmo que seja de forma utópica, mas qual é a comunidade? A sociedade, nos dias atuais, tem se caracterizado pela construção da individualidade. A gente sabe que as pessoas são cada vez mais individualistas, e cada um está no seu quarto. Os jovens, por exemplo, não estão na sala com a família, mas estão no seu quarto. Mas há um detalhe importante, que mesmo o jovem individualista que está no seu quarto, ele vive na comunidade. Hoje nós temos diversas comunidades virtuais, e os jovens fazem parte dessas comunidades.
Mas quando se fala em comunidade da igreja, aí parece que é um outro entendimento. Parece que é uma dificuldade da igreja ela construir novas, entre aspas, comunidades dentro da própria igreja, mesmo que seja de forma virtual. Então, mesmo que teoricamente se tenha a consciência de que o indivíduo ele necessita um do outro, os avanços tecnológicos, os avanços midiáticos têm feito um contraponto a essa necessidade de se viver junto, compartilhando das mesmas coisas. E, em seu lugar, especialmente em razão da busca pela sobrevivência, nós somos levados a viver sozinhos, diante das máquinas, nas máquinas, seja nas indústrias, na comunicação ou no entretenimento entre as pessoas. Então, esse é um quadro que nós nos enquadramos enquanto comunidade. A igreja tem uma proposta para agregar? Esta é uma pergunta. Como a igreja pode agregar, partilhar experiências de fé e vida e como é que ela pode fazer isso através das suas atividades, sejam elas de culto, estudo bíblico e outros grupos? Como a igreja pode se inserir dentro da comunidade na qual ela está? Afinal, o que é comunidade? De que assunto nós estamos tratando? Desde que o indivíduo, então, se entende como gente, ele se entende como grupo. Então, apesar dos avanços que estão levando que as pessoas vivam individualmente, mas, no fundo, esses indivíduos precisam de comunidade. Eles estão ressentidos pelo fato de não terem uma comunidade. Muito bem. A partir daí, eu coloco um outro ponto, que é diagnosticando a partir da nossa praxis. Ou seja, é necessário fazermos uma leitura contextual. E nós temos desafios, e nós temos temas atuais. A comunidade, então, que eu falei, ela vai se adaptando ao seu tempo, ou mesmo construindo novos paradigmas para gerações futuras. Ao lançar, então, novos alicerces daquilo que é novo, isso indicará o rumo da qual a sociedade está seguindo. Seria isso um evoluir da sociedade ou uma adequação ao seu tempo? Ou seja, essa é uma pergunta. Nós estamos evoluindo enquanto sociedade ou nós estamos nos adequando dentro da sociedade do nosso tempo? E essa questão, então, ela remete a questionamento de como a sociedade é influenciada ou se torna protagonista das transformações, trazendo novos temas a serem estudados. São novos valores, são novos conceitos, somados ao desenvolvimento natural do ser humano, no seu intelecto, que vai descobrindo novas possibilidades de ser e de viver. Ou seja, é a mutação, é a mudança, é o momento presente que nós estamos. O que está claro, no entanto, é que os novos desafios para a sociedade abrangem toda a esfera humana e condiciona o indivíduo a buscar por respostas às questões levantadas. E esses questionamentos fazem parte de um processo natural do indivíduo, e não existe respostas, então, pela metade. Então, dentro desse indivíduo, e dentro dessa sociedade, e dentro dessa comunidade que nós vivemos, e fazendo, então, esse diagnóstico, eu coloco um ponto aqui que eu julgo ser importante e relevante, a questão das nossas estatísticas. Como é que nós fazemos a leitura das nossas estatísticas? Veja bem, há um tempo atrás eu fiz um levantamento de estatísticas da igreja, a partir do material que eu tenho, a partir do anuário, assim por diante, e isso temos 3 ou 4 anos, e as estatísticas revelaram mais ou menos o seguinte: eu posso estar equivocado e o pastor Runi depois pode me tirar esclarecer melhor essa questão. Ele é o cara que sempre fez a questão de estatística no passado e ele sabe muito dos números. Mas, assim, em cultos, a nossa média de presença é de 32%. 32%. Média de presença em culto. Ou seja, 68% de ausentes. 68% de ausentes. Santa Ceia, a média de 26,3% de presença, o que significa que 73,7% não participa da Santa Ceia. 73% não participa da Santa Ceia, dos membros comungantes. Em estudos bíblicos, 3,8% do total de membros, ou seja, 96% não participam. E aqui, lógico, estou falando, é uma pesquisa que eu fiz antes da pandemia. Hoje, quando nós estamos num estudo bíblico online, nós temos lá 30, 40, 50 pessoas que estão online, mas junto com a sua família tem mais uns 2 ou 3, ou seja,
em cada reunião nós temos aí um grupo bem grande participando. Mas vamos voltar à questão normal, entre aspas, né? Antes da pandemia. Essa era a situação. Aí eu coloco alguns pontos de interrogação. E o grupo de jovens? Quantos jovens efetivamente participam? As servas, quantas efetivamente participam? As crianças, quantas efetivamente participam? Os leigos, quantos efetivamente participam? Ou seja, eu quero colocar para vocês aqui que essas são as comunidades construídas dentro da igreja luterana. Nós somos uma igreja departamentalizada. Enquanto igreja departamentalizada, nós temos esses departamentos que são as pequenas comunidades dentro da igreja. A pergunta é, podemos ter diferentes comunidades? Podemos pensar em diferentes comunidades na igreja? Podemos pensar em diferentes grupos na igreja? Apesar de que a proposta da igreja, do PEN, por exemplo, sempre foi de que fosse igreja em células, igreja em grupos. Mas as nossas igrejas são igrejas em grupo, elas se vivem em grupo, elas trabalham através de pequenos grupos? Essa é uma pergunta. Talvez nós não conseguimos alcançar esse objetivo. E com qual razão? Por que não conseguimos alcançar esse objetivo? E voltando a essa questão aqui dos números que eu levantei, por que os números tão baixos? Seria a mensagem irrelevante? Seriam sintomas, então, da pós-modernidade? Quais são os reflexos disso na vida das pessoas, na vida das famílias, na vida da igreja? Como pastor, quais têm sido as nossas estratégias para aumentar esse percentual de participação na igreja? São questões que eu faço. Então, essas são algumas questões. E uma outra questão que eu levantei antes é que nós podemos também pensar sobre isso, como a nossa comunidade, a nossa igreja, ela pode trabalhar diferentes grupos ou diferentes comunidades dentro da igreja. Diferentes comunidades que vão além do grupo de servas, leigos e jovens, que já são departamentos cristalizados dentro da igreja, que muitas vezes há uma dificuldade em mudar esse paradigma, esse formato ou essa estrutura que as nossas congregações construíram ao longo da sua vida e a ideia é sempre levar pelo mesmo caminho. Então, como a gente pode, e se a gente pode mudar isso? Essa é uma questão. As minhas argumentações a respeito da questão do baixo número, e talvez eu possa aqui diferir um pouco em relação a alguns colegas, porque há um tempo atrás eu lancei esse assunto dentro da lista de pastores, e eu vi que as opiniões eram bem diferentes e bem diversas. Mas eu quero colocar algumas opiniões aqui. Podemos fazer várias leituras sobre esse assunto, mas precisamos ser honestos em admitir também nossas lacunas como dirigentes espirituais. Um princípio básico sobre o nosso chamado, veja bem, um princípio básico sobre o nosso chamado ao ministério pastoral é a nossa ação em busca pelos ausentes. Não somente cuidar de quem está presente, mas a busca pelos ausentes. E esse ministério pastoral, esse chamado pastoral, ele começa em Deus. Ele começa em Deus, através de nós. Ele chamou Moisés e disse, vai, livra o povo. Ele chamou Isaías, Jeremias, Jonas e os enviou. Ele chamou os 12, ele chamou Paulo, ele chamou a mim e ele chamou a cada um de vocês. Diz a Bíblia que essas pessoas que não vêm, elas são como ovelhas sem pastor. E quanto a nós, Deus nos capacitou com dons e a nossa formação. Nós somos servos, nós somos dispenseiros, nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós somos os sacerdotes do século 21, diante de Deus. Ele não esqueceu dessa gente, ele mandou a nós. Ser pastor, antes de ser profissão, é chamado divino. Lidamos com o sagrado, nós lidamos com questões espirituais. Nós nos perdemos, esse é um pensamento meu. Quando queremos governar a igreja, como líderes, materialmente falando, as maiores complicações com a diretoria é quando a gente quer mandar na igreja, a gente quer ser o administrador da igreja e acha que as coisas têm sido do nosso jeito dentro da igreja. Levando em conta, então, um grande número de ausentes, através da estatística que eu havia falado, afirmando o seguinte, que na parábola da ovelha perdida, de Lucas 15, eram 100 ovelhas, uma faltou. 99 ficam no aprisco e o pastor foi em busca da que se perdeu e ficou feliz em trazê-la de volta. As 99 estavam seguras. Uma estava em perigo.
teoricamente, quem vem ao culto regularmente, quem participa da Santa Ceia, está seguro, mas quem está afastado está em perigo. Isso motiva o pastor em buscá-la. As estatísticas são reflexo de quantas estão em perigo. Quantas pessoas estão em perigo das nossas comunidades que não estão participando do culto? Elas estão em perigo. Não temos como nos cansar. Elias esmoreceu, Deus enviou pássaros para alimentá-lo. Os discípulos, após a noite frustrada em sua pescaria, esmoreceram, mas Jesus disse, joga as redes novamente. Os pastores esmorecem, mas Jesus diz, ela está se perdendo. Vai de novo em sua busca. Temos muito a fazer, alguns afirmam, mas nós somos vocacionados e chamados por Deus, a princípio, não para escrever sermão ou estudo bíblico, mas para buscar a ovelha perdida. Isto é ministério pastoral. Eu estava falando sobre os baixos percentuais da participação. Nós estamos falando sobre... Você estava fazendo essa conexão, falando de buscar a ovelha perdida. Isso. Então, eu digo assim, que eu vou voltar aqui, que na parábola da ovelha perdida, de Lucas 15, eram 100 ovelhas, e uma faltou. 99 ficam no aprisco, e o pastor foi em busca daquela ovelha que havia se perdido. E ele ficou feliz em trazê-la de volta. As 99 estavam seguras, uma estava em perigo. Teoricamente, quem vem ao culto regularmente, participa da Santa Ceia, está seguro. Mas quem está afastado está em perigo. Isso motiva o pastor em buscá-las. As estatísticas são um reflexo de quantas estão em perigo. Não temos como nos cansar. Elias esmoreceu, Deus atendeu pássaros para alimentá-lo. Os discípulos, na noite frustrada em uma pescaria, também esmoreceram, mas Jesus mandou que eles jogassem a rede novamente. Os pastores esmorecem, mas Jesus diz, ela está se perdendo, vai de novo em sua busca. Temos muito a fazer, alguns argumentam, mas nós somos vocacionados e chamados por Deus, a princípio, não para escrever um sermão ou estudo bíblico, mas para buscar a ovelha perdida. Isso é ministério pastoral. E os baixos percentuais, então, de participação, há muito tempo, dentro da nossa igreja, estão no mesmo patamar. E aqui eu faço uma leitura crítica, eu posso ser bem interpretado ou mal interpretado, mas a ideia aqui é fazer uma leitura crítica. A pergunta é que se nós não estamos já há bastante tempo usando as mesmas estratégias que não estão dando resultado, ou não estamos cumprindo com a nossa função em ser pastor de ovelhas, porque muitas vezes as pessoas acham que são pastores da denominação, são pastores da igreja, e nós não somos pastores da igreja, nós somos pastores das ovelhas. É evidente que essas ovelhas fazem parte da igreja. O nosso foco, então, não está na organização. O nosso foco sempre deve ser as pessoas, deve ser as ovelhas. Que belas construções, dizem os discípulos. Jesus disse, eu derrubo e levanto em 3 dias. A dimensão de Jesus sempre foi uma dimensão espiritual. E no nosso cotidiano, o que acontece? Nós afirmamos assim, quando a bomba estoura, você precisa do pastor, ou você procura o pastor. Essa é uma afirmação que a gente faz. Se nós somos os últimos a saber, é possível que não temos acompanhado passo a passo da ovelha. Essa é uma questão, que de novo, é uma questão complicada. Por exemplo, se um pai tem uma notícia ruim do seu filho, é porque talvez não o acompanhou de perto por mais tempo. Talvez você vai dizer, mas é impossível isso. Como posso acompanhar alguém de perto? E eu digo para você, ingenuidade. Ingenuidade sua, seu pensamento é talvez o mesmo pensamento que Moisés, que quer fazer tudo sozinho. E foi necessário, então, que o seu sogro, Jetro, chegasse para ele adverti-lo sobre esse assunto e que ele nomeasse auxiliares. Talvez aqui o Jetro, neste momento, seja eu dizendo a você e a mim, vamos nomear auxiliares. Nós podemos mapear estratégias em como acompanhar as ovelhas de perto. Telefone, e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram, visitas pastorais, visitas a partir de outros membros, apadrinhamento, jovens, quando há casais que apadrinham jovens, casais, assim por diante,
receber e cumprimentar as pessoas quando chegam ao culto, lista de aniversariantes, atenção aos enfermos, aos idosos, ou seja, a lista é grande. Nós temos várias possibilidades de poder fazer e acompanhar essas ovelhas de perto. E quais são as possibilidades, então, de intervenção? Qual é o papel da liderança? Eu penso que nessa área de intervenção, após, então, uma análise da conjuntura social, cultural e religiosa, voltamos a um princípio básico, que é o da liderança, uma liderança eficaz. De tempos em tempos, nós somos levados a repensar o nosso modelo de liderança. Novos líderes surgem, também surgem com eles novas expectativas, novos valores, novos acúmulos. Lembrando que a maioria dos líderes de hoje é formada por pessoas jovens, que têm uma outra dimensão, uma outra demanda, que cresceram dentro de um outro contexto, e dentro de um contexto de mudanças muito rápidas. Em alguns momentos, isso até gera tensões entre os líderes mais antigos e os líderes mais novos. De vez em quando a gente tem essa tensão dentro da igreja. É uma tensão saudável, desde que haja uma uniformidade em relação aos propósitos da igreja, visando sempre o anúncio do evangelho. O líder, portanto, ele tem a função de planejar, executar, de avaliar, mas a sua liderança precisa de uma habilidade técnica, habilidade humana. Nós, enquanto estamos prontos para a formação de líderes, nós não queremos pessoas medíocres. É um modo de dizer assim, mas nós não queremos pessoas sejam líderes ruins. Nós queremos formar bons líderes, para que possam executar bem o seu papel dentro daquele contexto em que ele está vivendo e que ele está sendo demandado a usar a sua liderança. E também, especialmente na liderança, a questão do relacionamento interpessoal, ele é fundamental. Nós temos grandes líderes com grandes ideias, com grandes projetos, mas há uma dificuldade na sua relação interpessoal que acaba derrubando toda a sua liderança de uma forma desequilibrada dentro da igreja. O novo paradigma, então, da administração, voltada para o futuro, tem como característica, tanto na teoria quanto na prática, ela deve definir os resultados que espera alcançar, depois organizar os recursos, visando obter esses resultados. E, ao mesmo tempo, manter a equipe motivada e comprometida durante as suas realizações. Manter a equipe motivada e compromissada é fundamental para a gente. Ajudá-las a que entendam o seu processo, o seu papel, elogiar quando for necessário e sempre levantar o seu ânimo quando estão meio para baixo. Então, esse é o nosso papel enquanto pastor diante da liderança. E que mudanças, então, nós almejamos? Aí eu vou mais para a parte final. Essa pergunta se torna relevante a partir do momento em que nós percebemos que há um movimento na direção de mudança. Ou seja, a sociedade hoje está em mudança. Insistir no modelo que supostamente não garante mais bons resultados, veja bem, insistir no modelo que não garante mais bons resultados é decretar a falência da prática teológica. Talvez essa frase seja meio complicada a gente entender, mas nós não podemos decretar uma falência da prática teológica. Manter um paradigma, se este não corresponde mais ao momento atual, é malhar em ferro frio. O resultado é um ministério sem desafio, um ministério sem vida, um ministério que facilmente leva o indivíduo à frustração. O ministro sofre, a igreja também sofre, porque caminha na mesma direção. Então, que mudança nós almejamos? E eu coloco, então, os irmãos da seguinte forma. A primeira mudança que deve acontecer, que precisa talvez acontecer, é a nossa mudança. A nossa mudança. De tempos em tempos, nós somos levados à reflexão sobre como nós encaramos o ministério pastoral. Eu acho que nesse momento aqui de reflexão, nesses encontros pastorais, é bem interessante, a ideia foi, assim, fantástica, e nós temos palestras até o final de setembro, início de outubro, é que nós somos demandados a refletir sobre o ministério pastoral. Então, isso vai fazer e vai ajudar bastante a gente a mudar, se necessário, a ter outro foco na nossa vida ministerial. Então, eu levanto alguns tópicos dentro dessa nossa mudança.
primeira, vida devocional. Eu tenho que me perguntar como é a minha vida devocional, a minha vida familiar, a minha vida de descanso, meu lazer, o nosso tempo, como ele é usado no meu dia a dia, o nosso preparo para as atuações, o preparo para o culto, o preparo para uma reunião, o preparo para o estudo, e que tempo eu estou dedicando e como estou dedicando esse tempo. A nossa formação, amados, no momento em que eu fiz o mestrado, e depois eu fiz a licenciatura em música, e a gente vai lendo, estudando o tempo todo, a gente se sente muito melhor para encarar os desafios do ministério pastoral. Ou seja, a nossa formação não pode ficar dentro do seminário. A última informação nossa, não importa a idade, não importa quanto tempo nós estamos no ministério pastoral, não importa se amanhã eu já vou me aposentar, não importa. Mas eu posso, sim, ter uma formação acadêmica melhor, que vai me estruturar melhor para trabalhar dentro do ministério pastoral. Eu ainda devo me perguntar como encarar o ministério pastoral. Como eu tenho o ministério pastoral como uma função, como uma profissão, ou tenho o ministério pastoral como uma vocação? A nossa intimidade com Deus, esse é um ponto muito importante. Nós somos sacerdotes, nós somos profetas, nós somos pastores. Como é, então, a nossa intimidade com Deus? Se eu quero uma mudança, e uma mudança que eu almejo, essa mudança precisa começar em mim. E se eu tenho esta intimidade com Deus, eu vou refletir melhor sobre a questão da política, sobre o que eu vou postar na internet, sobre uma série de coisas. Afinal de contas, ali, eu estou sendo um servo de Deus, um profeta. Eu aqui não quero ter um caráter conservador, nada disso, não é essa a minha ideia. Mas a ideia de que a gente precisa repensar muitas vezes nessas questões. As minhas leituras, a minha literatura, como ela está sendo feita. Somente depois de refletir sobre como encaramos a nossa vocação pastoral, a nossa vocação sacerdotal, é que nós podemos pensar sobre as mudanças em relação à congregação. E elas dependem de um posicionamento nosso. E nesse posicionamento nosso, eu destaco o fato de que eu estou para a congregação, para equipar, para se inovar, para mudar a estrutura, para dar tempo ao tempo. Eu quero lembrar que a gente deve se posicionar a respeito de alguns assuntos. Por exemplo, nós falamos sobre liturgia recente, nós falamos sobre sermões recentes. Como eu estou tendo um tempo para me preparar enquanto liturgia, é um novo modelo, no telão, com imagens, mesmo conteúdo. Os sermões, uma vez que nós estamos em tempo de atividade, de mudanças, e muitas atividades, é prudente nós nos acomodarmos ou nós podemos fazer diferente? As nossas mensagens, aí eu faço essa pergunta, nossas mensagens são técnicas, teológicas e estruturadas, mas elas são relevantes? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer. Elas tocam o coração das pessoas? E umas considerações finais, então, para depois, então, abrir para o debate aos irmãos. Com o tema Desafios do Ministério Pastoral, o objetivo é despertar os pastores a refletirem e a se posicionarem diante da realidade atual da sociedade em que nós estamos vivendo. Tenho consciência de que os padrões teológicos e confessionais são imexíveis, mas a forma de como eles são entregues à igreja vai depender da habilidade do pastor, levando em conta a sua leitura e análise de conjuntura, a sua leitura da realidade. Não precisamos ter medo de mudar paradigmas cristalizados. O evangelho é para ser relevante a todos. Conforme Paulo afirma, sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número de pessoas possível. Acredito, então, que chamar a nossa liderança para uma reflexão e planejar juntos é mais do que uma orientação, é um hábitos práticos que vai sinalizar positivamente para onde nós vamos e construir juntos o caminho em como chegar lá. Eu concluo com um poema chamado Pensamentos, que diz assim: vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão seus hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornarão seu caráter. Vigie seu caráter, porque ele será seu
Destino, poeta anônimo americano. Então, irmãos, eu trouxe essa reflexão mais com o objetivo de dar uma provocada, porque nós estamos realmente nesse momento, uma época de grandes mudanças na nossa sociedade. Eu sempre sou questionador em termos da igreja, como a igreja pode melhor trabalhar dentro do reino de Deus. E eu não posso ficar sempre na mesmice. Como eu posso fazer a diferença? Qual a diferença que eu faço para a sociedade? Qual é a relevância da mensagem que eu trago dentro da igreja e da minha liderança dentro da igreja para a sociedade e para aquela comunidade? Eu preciso sempre fazer essas perguntas. E diante disso, então, eu trouxe esse texto, esse tema, que depois, então, eu vou disponibilizar para vocês também, para que vocês possam ler com mais calma, que a gente fez uma palavra rápida também, uma leitura rápida e algumas explicações, e tivemos alguns percalços aqui no meio, mudou um pouco a minha câmera, e também eu tive que dar um atendimento aqui à minha filha, que pegou o computador, mas eu acredito que o conteúdo foi passado para os irmãos, e estou pronto para nós conversarmos, debatermos, enfim. Muito obrigado. Muito bem, então a gente vai passar para a questão das perguntas. Na verdade, foram mais comentários. Aí eu vou fazer os comentários e você vê se quer responder alguma coisa ou não. O pessoal estava preocupado que tinha uma bomba roncando aí durante a palestra, agora todo mundo está vendo qual que era. Só estava escondido na mão do assistente. Uhum. A primeira contribuição ou comentário aqui foi feito por mim mesmo aqui na hora que você estava falando da questão do pessoal interagir em tempo real, quando você dá uma pergunta, uma resposta de alguma coisa, ou lança alguma situação, eles já vão para o celular na hora. Eu acho que todos nós estamos com o celular muito próximos aí agora. Eu sei porque o meu tá na minha frente aqui. E o celular e o computador estão conectados, então o que não está em um aparece no outro em tempo real. A minha filha, por exemplo, acabou de me mandar mensagem pedindo para fazer um favor para ela. Então a gente está o tempo todo conectado, assim estão os nossos jovens também. E já faz anos que eu simplesmente, em vez de pedir para as pessoas desligarem o celular, eu peço que elas usem o celular de maneira adequada ao culto. Se quer usar leituras bíblicas, se querem usar deixa eu só permitir a entrada de alguém, tem alguém entrando ainda. Se querem usar para as leituras bíblicas, se querem usar para cantar os hinos. Eu já fui no seminário, naquelas reuniões que tem, e lá na hora eu não tinha o hinário. O hino que foi anunciado, eu procurei a letra, eu tinha a letra ali. Então, o comentário é só esse, que não adianta pedir para as pessoas desligarem, para ficar aqui dentro dos 2 minutos de cada comentário, no máximo, né? Então, não adianta pedir para as pessoas desligarem, porque elas não vão, a gente não desliga. Mas que usem isso adequadamente. Esse seria o primeiro comentário. Vou ler o segundo. Se você quiser falar alguma coisa sobre ele, Valdir, você está livre para intervir, tá? Não, eu penso com você, já. Eu acho que a única situação esse indicativo é importante. Vamos chamar de combinados. Eu sou professor em escola e criança, a gente tem que ter os combinados. Então, se a gente faz os combinados antes, e os jovens, então, trabalham esses combinados, perfeito, é bem de boa, bem tranquilo. Certo? São os combinados antes de uma reunião. O segundo foi do André Plummer, aí é uma pergunta. Sei que este mundo, a dinâmica da rapidez é imprescindível, mas como é a questão do refletir na palavra? Como podemos ajudar os irmãos na fé a conseguir viver a fé para que a vida só no imediatismo também é fé? Também a fé ficou meio truncada aqui, André. Se você quiser fazer a pergunta, mas pelo que eu entendi aqui, assim, como é que as pessoas vão viver a fé nessa cultura que é imediatista? Se eu estou entendendo bem. Por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa no Google hoje em dia, você não abre uma janela, você abre 10, 15 janelas dos primeiros. Se aquilo não te pegou em 2 segundos, você já vai para outra. Então, acho que como é que viver a fé nisso aí? O André vai falar. Na verdade, é exatamente isso. Peço desculpas aí pelo truncamento da questão, mas essa é a minha preocupação.
do tipo, sem dúvida, a gente está vivendo um momento assim, bastante interessante, né? Que nem o Valdir comentou na explanação dele. Qualquer momento, você pede um texto, a pessoa não pensa duas vezes. Ela tem um comando de voz, abre no aplicativo e assim por diante, ela tem as respostas de modo imediato, né? E sempre penso assim na perspectiva de que a fé é construída do ler, meditar e viver, né? Para que isso não seja uma coisa tão imediata, tipo, bom, passou essa fase aqui, agora vou continuar fazendo o que eu bem quero e entendo, né? E essa é uma pergunta, assim. Mas eu acho interessante essas provocações do Valdir. Nós vivemos numa sociedade do fast food, esse é o detalhe. Então, o fato de viver nessa sociedade do fast food, tudo muito rápido, né? Isso faz com que também as pessoas não façam uma leitura mais adequada em relação à sua própria fé e a forma como viver a sua fé no seu cotidiano, sabe? É uma pergunta importante, é interessante isso aí. Eu diria assim que, quando a gente vai trabalhar a questão do conhecimento, de qualquer forma, a gente diz que é como uma água e um leite. Você coloca água e depois coloca o leite em pó por cima, né? E à medida que o leite ele vai umedecendo, vai se tornando mais denso, ele vai descendo dentro daquele copo de água. Assim também é a questão da teologia, a questão da fé, a forma como nós vivemos a nossa teologia. E acho que esse momento eu penso que os pastores devem ter esse cuidado para ajudar as pessoas, a eles também estarem e ajudar nessa reflexão para que a fé ela não seja superficial, uma fé superficial. Mas aí eu chamo a atenção em outra questão, que nós pastores também muitas vezes estamos nessa superficialidade. E a gente tem que tomar esse cuidado em termos de formação, em termos de nosso trabalho, a nossa mensagem, a forma como nós lidamos com o aconselhamento pastoral, a forma como nós lidamos com os diferentes dilemas das pessoas, ou seja, nós temos que tomar cuidado para que nós não entramos nessa vibe, sabe, dessa superficialidade, né? Então, eu penso que é um papel nosso, nós temos um papel fantástico, tremendo, mas um papel de formador, porque nós somos formadores de opinião, certo? Nós somos formadores de opinião, mas nós também somos aqueles que vão ajudar na formatação dessa fé na vida das pessoas, para que elas possam realmente viver com intensidade essa fé. E depende muito da forma como nós lidamos com o indivíduo, para que ele possa viver com intensidade essa sua fé. Aqui tem uma contribuição do Edson Miller. Temos de viver de acordo com o nosso perfil no Facebook. Esta é uma das versões mais modernas de salvação pelas obras. Michael Horton, no livro Simplesmente Crente. Eu acho que o livro já tem alguns anos, porque o Facebook já está caindo em desuso, especialmente entre os mais jovens. Você pode ver com os mais jovens aí, o Facebook é coisa de velho, de quem está querendo transmitir, sei lá, coisas online. Os mais jovens não estão usando essas plataformas. Eu sei que estão usando muito, por exemplo, o Instagram, e no Instagram cada um cria 2, 3 perfis, e daí colocam na frente uma palavra para que os amigos percebam que é a mesma pessoa, mas que aquele perfil é para outra coisa. Então, aqui, lendo de novo a colocação dele, temos de viver de acordo com o nosso perfil no Facebook. Essa é uma das versões mais modernas de salvação por obras, que ele cita do livro de Michael Horton, Simplesmente Crente. Eu acho que viver de acordo com o perfil é uma situação. Agora, acontece o seguinte, é complicado, sabe? Porque você no seu perfil do Facebook, você tem a sua idade, mas você permite que o seu filho, que é menor de idade, ele também tenha uma conta no Facebook. Você é pastor. Então, é complicado, sabe? Você diz uma coisa, mas na prática é outra. E outra coisa, eu penso também, voltando a essa questão do Facebook, se alguns pastores for viver de acordo com aquilo que eles postam no Facebook, cara, é uma outra dimensão, diferente. Eu penso que acima de tudo, eu penso que nós somos sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Eu acho que esse papel é nosso porque Deus assim nos vocacionou. Nós temos um sacerdócio, nós somos sacerdotes do reino de Deus. Nós temos uma vocação. Nós somos chamados para o ministério pastoral. E nós lidamos com questões sagradas. Nós lidamos com a alma do indivíduo. E enquanto isso, se nós fomos vocacionados para isso, a gente tem que viver, não de acordo com o perfil do Face, mas viver de acordo com a vocação que nós fomos chamados por Deus para dentro do ministério pastoral. Muito bem. Aurélio Dalonda.
Entendo que a preocupação com a presença das pessoas na igreja após a pandemia, comunhão, abraço, olho no olho, precisa ser deve ser trabalhado desde agora. Se deixar para o final da pandemia, pode ser muito mais difícil. Isso que ele disse. É difícil essa questão, porque, tipo assim, as pessoas estão com medo, nós temos que trabalhar esses assuntos, o tema do medo, o tema da ansiedade, e cada indivíduo é diferente, tem um perfil diferente, tem uma forma de encarar essa pandemia de forma diferente. Até pastores da nossa igreja têm dificuldade para encarar um culto presencial, mesmo estando em condições para poder ter o culto, né? E eu confesso a você, aqui nós temos o culto presencial, mas há todo um cuidado, e é necessário que haja esse cuidado, mas ainda assim, a gente tem os nossos temores. Enquanto pastores nós temos os nossos temores, imagine as pessoas de uma forma geral. Então, assim, hoje, cobrar a presença não é um indicativo, mas você trabalhar assuntos como o medo, a questão da acomodação, e trabalhar isso teologicamente e ajudando as pessoas a refletirem, elas vão, por conta própria, tomar consciência daquilo que elas devem ou não devem fazer. Eu penso assim, mas... É exatamente essa a alegação do colega ali. Não dá para deixar para pensar nisso só depois. Sim, Foi o sim. que eu entendi da pergunta dele também, do comentário dele também. Agora o André Plummer tem uma segunda pergunta aqui que ele vai fazer você responder pela sistemática algo que você está falando do Ministério Pastoral. Pergunta: com a evolução tecnológica e se chegarmos ao entendimento de sínodo sobre Santa Ceia, poderíamos, por exemplo, consagrar a ceia de modo virtual e a pessoa em casa pegar o seu pão, hóstia e vinho e tomar a ceia? Teria o mesmo valor do presencial? Eu acho que isso também é motivado por algo que a gente viu de um pastor de outra igreja essa semana, que fez o culto sozinho, depois ele e a esposa foram na mesa da cozinha e fizeram a auto-santa ceia para eles, e aconselhando que cada pessoa em casa fizesse a mesma coisa. Eu acho que esse é um assunto já pacífico dentro da igreja. Teologicamente, isso é tanto por parte do seminário, quanto a liderança da igreja, é pacífico quanto a esse assunto. Eu acho que não existe forma de você fazer uma santa ceia que não seja presencial ali na igreja, faz parte do momento do culto em si, dentro da igreja, né? Eu não faria isso. E outra coisa, você se lembra que logo no início da pandemia, tivemos culto com a Santa Ceia em drive-thru, esse negócio todo, drive-in, sei lá, né? E isso foi bastante questionado, e a orientação da igreja, a recomendação da igreja é que não se fizesse isso. Então, por quê? Porque se reconhece que a Santa Ceia faz parte daquele momento de consagração ali dentro da igreja, dentro do culto, onde as pessoas estão participando daquele momento. E eu sempre tenho explicado que não é a Santa Ceia que vai definir o meu futuro em termos de fé e de vida. O que me leva à salvação é a minha fé em Cristo Jesus. Essa minha fé, ela é alimentada através da palavra de Deus que é anunciada. Então, se momentaneamente eu não posso participar da Santa Ceia, não significa necessariamente que eu não estou crescendo na minha maturidade de fé. Aqui, a próxima contribuição do Aurélio, eu acho que vai na continuidade daquele primeiro que ele falou ali, de que tem que ser falado agora sobre o presencial e não deixar para quando a pandemia passar, porque ele diz assim: na aula de mestrado que tivemos no seminário no início do ano, o professor James Tino, tivemos um capítulo que estudou o uso das mídias digitais na pregação do evangelho. E uma verdade foi muito ressaltada: o online precisa sempre apontar para a importância do presencial. Eu acho que vai mais na continuação daquele comentário anterior dele, mas se você quiser falar alguma coisa. Eu digo que nós estamos na época da oportunidade. O evangelho é pregado a todo mundo, né? É oportunidade. É evidente que a pessoa que está online, que está consciente do papel da igreja, da importância da igreja na sua vida, ela vai querer o presencial. Isso é evidente. Agora, tem muitos que estão distantes, estão longe, estão viajando, enfim, é a forma que elas têm para poder ouvir o evangelho assim, e estar participando junto com a sua igreja naquele momento. Eu penso que é muito importante nesse sentido, né? Agora, pessoas conscientes do papel da igreja, o que é o papel qual é o papel da igreja na sua vida, vão querer viver a sua igreja com intensidade na sua casa, no seu trabalho, mas quer também estar na companhia dos irmãos dentro da igreja.
Tá joia. Tem agora o Darcy Klein e depois o Adelar vai fazer a pergunta. Ele só disse que quer perguntar, ele vai abrir o microfone e falar depois. Mas a do Darcy agora é como a pregação de ler evangelho ter a mesma eficácia em cultos online quando não é o olho no olho e fora do ambiente formal. Olha, eu vou colocar a minha experiência. Eu digo assim, eu não mudo a estrutura do sermão quando eu estou em cultos online. Nós passamos 2 meses sem culto presencial e o meu sermão era o mesmo. Eu estava imaginando que ali na minha frente estivessem todas as pessoas da igreja. É evidente que se muito mais outras pessoas estavam ouvindo aquela palavra naquele momento, mas eu estava imaginando ali, naquele momento, no culto online, diante da câmera que estava na minha frente, cada membro da igreja. Eu tentava, virtualmente, assim, ou simbolicamente, visualizar os olhos de cada um à medida que eu ia falando aquelas palavras. Hoje nós temos o culto presencial, mas no início do culto eu já explico para a igreja que o culto é presencial e online ao mesmo tempo. Ou seja, as pessoas da igreja sabem que eu estou olhando para elas, mas ao mesmo tempo eu estou me direcionando para a câmera, né, que está na minha frente, e que nós estamos, entre aspas, também numa sintonia dos membros que estão na igreja e aquelas pessoas em grupo de risco que não podem estar na igreja, que estão participando em casa. Então, essa é a nossa dinâmica. A mensagem que eu levo, eu estou colocando a minha experiência. Eu falo de lei, de evangelho, como se todas as pessoas, os membros da igreja, todos eles estivessem ali na minha frente. Eu não tenho essa preocupação. Passamos para o Adelar. Bom dia a todos. Primeiramente, Valdir, obrigado aí pelas suas contribuições. Como alguém abordou, é um tsunami aí de ideias, né? Você falou sobre o tempo que mudou, tecnologias, lives, planejamento, ministério, estatística, vida pessoal, devocional do pastor, vocação, etc. E você falou no início, e você disse assim, já quem planeja faz, então fala de um planejamento que deveria brotar das bases também, segundo eu entendi. E eu queria fazer uma pergunta sobre isso, tá? Você acha que o pastor ele deveria ditar o ritmo num planejamento? Porque às vezes a gente chega num lugar e as pessoas não têm uma visão de igreja que vá além dos muros, né? Mas às vezes colegas mudam de realidades, estavam trabalhando em realidades que eram locais assim preocupados em levar o evangelho para fora, e daqui a pouco elas vão trabalhar num lugar que o pessoal tem uma visão um pouco mais restrita. Então, sobre esse planejamento, ditar o ritmo ou não, e onde começaria assim o aprendizado sobre isso, tá? Esse é um assunto que eu tenho. E um outro que você falou rapidamente sobre mordomia cristã, e eu vejo assim que é algo até, eu não lembro da lista que você colocou, não lembro de todos que vão falar sobre muitos assuntos, mas acho que esse é um assunto interessante para nós discutirmos também entre nós, se alguém se habilitaria a conversar sobre a mordomia cristã, porque assim... para falar sobre mordomia. Já tem. Que maravilha, então, né? E na sua opinião, essas mudanças, entender, elas começam onde? Mudança também sobre mordomia, sobre estatística. Eu sei que o Jarbas é alguém que já falou algumas vezes sobre porque a gente faz estatística, né? E você mencionou o Roni, o Roni trabalhou muitos anos. A gente faz isso aqui, já que nós estamos há anos vendo 20 e poucos % de presença na Santa Ceia, 30 e poucos % de presença nos cultos, pelo menos há uma década ou duas, nós olhamos para números parecidos. Planejamento, estatística e tudo mais, a gente faz isso para quê? Eu acho que são três tópicos aqui que se colocam que são muito importantes. Primeiro, a ideia de colocar esses assuntos, porque assim, eles estão relacionados entre si. Eu não posso falar apenas de mudança, nas mudanças que estão no nosso momento, mas eu lembro que o tema é desafio pastoral, né, para o nosso tempo. Então, o desafio pastoral para o nosso tempo, exatamente, ele tem que levar em conta essas mudanças que ocorrem dentro da sociedade. Então, só para justificar o porquê dessa temática. Eu sei que você não fez nenhuma crítica ao
ao turbilhão de informações, mas sim apenas para justificar o porquê que eu coloquei dessa forma, né? Primeiro ponto. Depois, eu penso que o pastor ele é o grande fomentador na igreja a respeito do planejamento. O pastor vai fomentando. O pastor é o cara instruído, é o cara que já sai de seminário, sabe o que é a igreja, sabe o que ele quer. Ele sabe, então ele vai junto com a comunidade agora ver na sua realidade qual é o ponto especial, específico, como a sua comunidade quer trabalhar com as crianças, com os jovens, com os adultos. E eu penso também que isso não deve ter um prazo curto. A gente deve sempre planejar a médio, a curto, médio e longo prazo. Então, eu acho que o pastor ele é o grande fomentador dentro da igreja para incentivar e motivar a sua liderança, a sua igreja, os jovens, as crianças, as professoras da escola dominical, para poder fazer uma grande mudança, se for necessária, né, em nível de planejamento. Então, eu penso que o pastor ele é importante. Não vai fazer tudo sozinho, mas ele é o cara que vai dar umas atiçadas para começar esse processo, né? A respeito da questão da mordomia, eu acho que nós estamos numa época em que temos que rever, talvez, muitas questões de como nós lidamos com essa questão da mordomia. Se vai alguém falar sobre esse assunto, é importante. Nós temos diferentes compreensões da igreja, às vezes, dá essa impressão de que nós temos diferentes compreensões da igreja a respeito do tema mordomia. Isso faz, então, que as nossas práticas também sejam diferentes, né? Nós temos, inclusive, a gente, às vezes, ouve nos bastidores, mas nem o pastor oferta. Ora, se o pastor não oferta, como ele vai querer que a sua igreja também faça as suas ofertas? Tem gente que acha que o trabalho do ministério pastoral já é uma oferta dele para dentro da igreja, né? E essa questão da estatística que você menciona, e que eu também abordei aqui, ela é tremendamente sinalizadora de como nós estamos em termos de igreja. Ela é sinalizadora. A nossa igreja, cá entre nós, gente, a nossa igreja está mal. Está mal, assim, no sentido de participação. Como é que eu posso ter, vamos pensar em antes da pandemia, ter um culto com 150 pessoas e ter 30 pessoas na igreja? Faltaram 120. No culto seguinte tem outras 30, mas de novo faltaram 120. Né? Um exemplo, assim, eu acho que, como o nosso percentual é de 22%, de 30%, digamos, de a cada 100 pessoas, 70 está em casa, não participa. Então, a estatística, eu sei que os números são frios, tem gente que odeia estatística, eu também não gosto de estatística, detesto fazer estatística, eu faço porque é necessário fazer, mas eu faço uma leitura da estatística. A estatística vai me apontar onde é que eu estou. Eu faço uma estatística do número dos jovens, aqui do grupo de jovens, a cada ano, vejo que há uma diferença de ano para ano, então isso já me desperta. Ou seja, se o pastor está sempre antenado diante das estatísticas e os números vão revelar que há lacunas e que há dificuldade, o pastor então vai fazer uma intervenção juntamente com a sua liderança a partir da estatística. Então, nesse sentido, a estatística ela é muito salutar. A estatística, às vezes, ela pode esconder números e, às vezes, ela pode revelar coisas. Como o Adelar me citou ali, eu sempre sou um crítico da estatística da IELB, até porque eu não vejo direcionamentos a partir da estatística mais do que ter a estatística. Posso estar equivocado, podem me mostrar onde é que essas coisas estão acontecendo, mas eu não vejo direcionamento com base nas estatísticas. Mesmo os planejamentos, eles são feitos a cada ano, a cada 4 anos, na verdade, enfim, me parece que pouca questões da estatística, mas é uma crítica muito dura, eu acho, porque eu estou de longe, eu não sou da diretoria nacional e eu não tenho que administrar isso, e ele não sabe. Aqui, eu só quero terminar aqui. Aqui eu fiz a estatística ano passado, da congregação, e algo assim chamou muita atenção. Mais de 50%, 50% não, quase 70% da nossa congregação é de gente abaixo de 50 anos. Então, aquilo levou a gente a ter uma outra visão de como é a nossa congregação. Aqui nós temos 25% das pessoas da congregação estão na idade de escola bíblica para baixo. Então, é uma comunidade que foge do padrão até da IELB. Então, nesse tipo de coisa, a estatística ela é muito útil. Mas é chato fazer, né? Tem que contar e essas coisas todas. Exatamente. Eu queria dizer que a estatística nos aponta para situações. Por exemplo, aqui eu tenho 2 comunidades. As 2 comunidades, uma tem 47% de presença nos cultos e a outra tem 49%.
mas eu sei que falta ainda 50%, e eu o tempo todo eu fico me perguntando por que 50% não veio, o que eu posso fazer para poder alcançar esses 50%. Agora, nessa questão de grupos de risco, eu fiz um levantamento, 1/5 da minha paróquia é formado por pessoas com grupo de risco, acima de 60 anos. Então, eu tenho que pensar como eu posso trabalhar com esse 1/5 da paróquia que é formado pelo grupo de risco. Então, nesse sentido, a estatística, ela me sinaliza fazer dentro da igreja. Enquanto o Hernani aparece aí, deixa eu falar a próxima. O Tiago João, como comentado pelo pastor Valdir, que os pastores devem ter o foco nas ovelhas, eu acho que o Tiago é estudante do seminário, acho que ele não é pastor formado ainda. Todos os pastores deveriam ter uma clara visão das características de todas as gerações, baby boomers, X, Y, Z, e já tem até uma depois da Z agora, na realização de suas atividades, para que a palavra de Deus chegue de forma relevante a todas as pessoas. Também estar preparado para a próxima geração que virá nesses próximos anos. Esse é o comentário dele. Mas o comentário dele é muito pertinente, porque, tipo assim, cada geração tem sua particularidade. Nós estamos agora, a geração é alfa, essa geração que está vivendo. Os nascidos entre 2010 e 2020, geração Z de 94 até 2010. Então, cada geração tem sua particularidade, é diferente entre si, enfim. Eu até sugiro que vocês façam uma pesquisa sobre as diferentes faixas etárias e as diferentes gerações. Vai ajudar bastante em termos de preparação de mensagens para grupos diferentes dentro da igreja. Acho que é interessante isso aí. Vamos ver se o Hernani funciona agora. Oi, bom dia, me ouvem? Agora sim. Tá. Eu tenho duas questões. Não sei se é melhor fazer as duas de uma vez ou uma depois da outra, mas enfim, vamos lá. A primeira delas, com respeito a planejamento, já foi falado disso, e lendo os comentários aqui, enquanto eu esperava, vai dentro da mesma direção do que o pastor Ayrton escreveu. Em primeiro lugar, assim, parabéns pelas provocações aí, pastor Valdir, muito boas, muito interessantes. E dentro da questão do ministério pastoral, o senhor levanta aí a questão da vida devocional, a vida familiar, o descanso, a formação, a leitura, tá? É óbvio que tudo isso demanda planejamento e tudo isso demanda tempo, tá? Poderíamos acrescentar ali o cuidado com a saúde e muitas outras coisas mais ainda. E aí, o que a gente tem? A gente tem, aliado a isso, uma facilidade muito grande, eu diria, para começar coisas. E aí eu quero provocar um pouquinho mais, e a gente tem dificuldade para parar coisas. Acho que tão importante quanto saber quando começar alguma coisa, saber quando parar alguma coisa. Porque eu vejo assim que, em algumas situações, nós entramos naquela rodinha do hamster, e corremos e não chegamos a lugar nenhum. Esse é o meu ponto, em que a gente está sobrecarregado de muitas atividades, como o pastor Ayrton escreve, dentro de uma engrenagem com atividades distritais. E aí a gente tem o quê? A gente tem uma tensão muito grande entre pastorear ovelhas e realizar atividades eclesiásticas. Essa é uma dificuldade que eu vejo, eu queria ouvir um pouco qual é a sua visão sobre isso. Claro que tem a questão de chamar líderes, delegar tarefas e tudo, mas a engrenagem, ela é cruel. Eu confesso que agora que eu tenho a oportunidade de pastorear aqui no Sul, conhecer a realidade do Sul do Brasil, aqui a IELB, a engrenagem, ela é grande. Eu não sei se eu faço a outra questão logo. Rapidamente, em direção a isso aí, rapidinho, veja só. Eu vou passar o texto depois também para vocês, mas olha só, no momento da palestra, eu falei assim, que nós temos que deliberar sobre 3 coisas, o que é essencial, o que é importante, o que é acidental. Nós é que formamos, essa questão eclesiástica, ela é essencial ou ela é importante? Que juízo de valor? O juízo de valor sobre as coisas somos nós que fazemos. Tudo depende da gente, a gente que dá valor às coisas. O valor que você quer colocar, ali você vai colocar a sua força. Entende? Então, o que é essencial? Eu queria fazer imediatamente. O que é importante? Aquilo que eu devo fazer depois de ter feito aquilo que é essencial. E o que é acidental? É tudo aquilo que eu devo fazer depois de ter feito aquilo que é importante. O que devo, então, atacar primeiro? Eu devo atacar primeiro o que é essencial. E se, quando eu terminei de fazer o que é essencial, vou fazer o que é importante.
Então, o juízo de valor é você que dá. Não é a igreja que dá, não é a demanda da igreja. Você que tem que, como líder da igreja, saber o que é essencial. Hoje eu não posso fazer uma visita pastoral para essa pessoa, ela não está precisando de mim naquele momento. Eu sei que não está precisando, eu posso suspender essa visita porque eu estou com uma situação de família que eu tenho que dar um atendimento ao meu filho. Então, isso é essencial. A visita pastoral eu posso fazer amanhã. Mas a visita pastoral não é um trabalho da igreja? É o trabalho da igreja, mas naquele momento a minha família demandou uma essencialidade que é maior enfim, aquela visita ela é importante. Mas o cuidado com o meu filho é essencial. Então, a gente é que vai definindo o que é essencial e o que é importante. Correto, eu concordo. A minha questão mais é dentro das atividades que já estão estabelecidas, e às vezes congregações antigas têm uma agenda posta e consolidada, e não é bem assim mudar isso, né? Por isso que eu falei a questão da quebra de paradigmas, de estruturas cristalizadas. Se a gente tem coragem para, juntamente com a comunidade, quebrar esses paradigmas, a gente vai ter uma outra igreja, diferente, mais leve. A gente tem que... A engrenagem, então, entre aspas, tem que ser uma engrenagem leve. O trem tem que ir assim, de boa. Correto, perfeito. A outra questão é sobre a instrução de confirmandos, da questão aula para confirmandos online, tá? Eu acho, por um lado, uma ótima ferramenta e bem interessante. Por outro lado, nós temos realidades em nossa igreja, e não é em uma ou duas congregações, a instrução de confirmandos, ela tem quase virado aquele sistema da primeira comunhão na igreja católica, onde é uma luta trazer os confirmandos e os pais para alguma atividade da igreja que não seja a própria instrução de confirmandos, e depois aplica-se a história dos morcegos, confirma eles e eles somem da igreja. A questão é o quanto, no seu modo de ver, uma situação de instrução online pode ajudar ou sedimentar essa situação, e o quanto uma situação de pandemia seria, de fato, o momento para iniciar a aplicar um modelo diferente dentro de uma questão assim, nós precisamos vencer o conteúdo, porque a instrução de confirmandos, ela não é como, por exemplo, um ano escolar. Por um lado, sim, nós queremos continuar oferecendo conteúdo para as crianças, os adolescentes, e ensinando, né? Por outro lado, se não der para fazer a confirmação em novembro ou dezembro, ou a data em que a congregação tem estabelecido para o momento da confirmação, qual é o problema em fazer isso meio ano mais tarde ou um ano mais tarde, depois que a pandemia passar? Então, essa é uma questão de estrutura, da forma, do nosso modelo educacional, o modelo de educação cristã. A igreja já tem levantado muitas questões, só que ela, talvez, na minha opinião, não tenha se definido ainda claramente sobre esse assunto. Por exemplo, a educação cristã continuada. Nós não temos a educação cristã continuada como nós gostaríamos que tivesse. O que eu imagino como educação cristã continuada? E aí vai ao encontro da sua dúvida, do seu questionamento, né? Se a educação cristã continuada, ela leva em conta, cada ano, a faixa etária do indivíduo. Então, por exemplo, um adolescente que passou um ano na doutrina, ou na instrução de confirmandos, ele pode fazer sua confirmação, e depois ele continua no ano seguinte a estudar as mesmas doutrinas, mas ele já pode participar da Santa Ceia. Quem é que deve tirar essa ideia de que a confirmação ela é necessária para que participe da Santa Ceia, e que precisa então passar 2, 3 ou 4 anos na instrução de confirmandos, porque isso é a preparação para a Santa Ceia? Está equivocado. Está equivocado. A instrução de confirmandos é como se eu estou entendendo que, às vezes, a igreja imagina a instrução de confirmandos como uma oportunidade para poder aproveitar as crianças, depois que elas saem da escola dominical, para trabalhar teologicamente com elas, a Bíblia com elas, para que elas possam, então, entender um pouco da doutrina e depois, então, participar da Santa Ceia, né? Então, a educação cristã continuada dentro da igreja, se ela respeita as diferentes faixas etárias, ela vai levar em conta que a doutrina ou instrução de confirmandos faz parte do processo, mas não é o único processo doutrinário, né? Então, na igreja católica, por exemplo, tem a primeira comunhão, depois tem a crisma. Nós não temos a crisma, mas nós poderíamos ter na igreja a instrução continuada,
essas crianças faziam a sua profissão de fé, ou a sua confirmação, participariam da Santa Ceia, e depois continuariam tendo a instrução de confirmando por mais 1 ou 2 ou 3 anos, depois entra na fase da juventude, ou seja, a gente poderia ter um outro processo, uma outra forma, outra dinâmica de educação cristã dentro da igreja. Por isso que eu digo que a departamentalização dentro da igreja, ela pode talvez não estar nos ajudando. Nós temos escola dominical, depois nós temos doutrina, que é a instrução de confirmandos, depois nós temos juventude. Mas nós poderíamos ter outros processos neste meio termo que facilitariam essa questão do próprio jovem que depois de confirmado, ele sai da igreja. Mas aí é uma outra questão que é complexa essa questão da instrução de confirmandos e a saída da igreja. Mas se a igreja tem instrução, a educação cristã continuada, efetiva, ela vai fazer uma grande diferença na vida dessas crianças. Ei, Valdir, a questão é a seguinte, aqui do Célio Souza. Quais as principais mudanças que a igreja nesse século precisa acontecer para atender às necessidades dos membros, motivando-os a voltarem ao culto presencial e a ofertarem? Se você souber a resposta dessa aí, tem gente que vai pagar caro agora. Rapaz, eu tenho estudado sobre esse assunto. Rapaz, eu penso assim que a única resposta que a gente tem é mostrar para as pessoas que a palavra de Deus, ela é importante, ela é essencial, e que as pessoas não devem ter medo, né, de que o Senhor ainda está acompanhando a vida de cada um, e de que nós não estamos órfãos de Deus, nós não precisamos usar preto porque estamos órfãos, porque Deus continua na vida da gente, né, no comando da vida da gente, no comando dessas situações. Isso eu tenho pregado na igreja, sabe, aqui. Eu acredito que é uma palavra que a gente tem que dizer para as pessoas, gente, vai passar, mas acima de tudo nós temos um Deus que está nos acompanhando, mesmo também nas dificuldades, e essa é uma dificuldade grande que a gente está passando, mas a gente tem a presença de Deus na vida da gente. Essa é uma resposta que eu poderia dar. Tá. Eu acho que a questão é ficar atento, né? Aqui tem mais um comentário, e depois... estou convencido de que nos desviamos do verdadeiro foco da atividade divina neste mundo. Ela não está no extraordinário, mas no que é ordinário e corriqueiro. Mais uma citação daquele livro, acho que vai no mesmo sentido, é mais um comentário. E aí tem o comentário que foi citado do pastor Ayrton, nosso vice-presidente de ação social, que diz assim: quando se funda uma congregação do zero, a partir de um trabalho social, ou ouvinte da hora luterana, ou algo assim, aí a gente percebe qual é o papel do pastor na igreja. Na IELB, só se pensa no pastor como alguém que chega depois, quando estruturas funcionam ou não funcionam, e ele entra nesta engrenagem, e por vezes é triturado por ela, e outra ele consegue influenciar a estrutura. Esse é o comentário dele, e a gente encerra, então, depois desse comentário. Ok. Eu quero dizer aos irmãos, assim, os colegas, que, assim, foi um privilégio muito grande poder conversar com vocês, poder trazer esse assunto. Estamos aqui prontos para poder ajudá-los naquilo que for possível. Os questionamentos também são válidos. Se vocês pensam diferente, também de boa. A gente está aqui para poder crescer junto. Afinal de contas, teologia é isso, né? E, de fato, foi um prazer muito grande e muito obrigado pela oportunidade que eu tive para poder falar para vocês nesta manhã. Tá joia, Valdir. A gente que agradece a sua disposição. Lembrando que a reunião, assim que possível, vai ser postada no YouTube, no canal do YouTube, mas leva umas 2 a 3 horas agora até que o Google libere isso aqui. Também a próxima reunião é com o Tiago Albrecht, que vai falar do cristão luterano e a política. Então é só ficar atento aí, e que Deus abençoe a todos. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas eu estou dando por encerrada essa reunião. Se não, então que Deus abençoe e até a próxima.